Para você que é pai, para você que é mãe, aqui vai uma pergunta. Você gostaria que seu filho desenvolvesse o gosto pela leitura? Se sim, você sabe como influenciar o seu pequeno? Se não, vem comigo que eu estou aqui justamente para te dar algumas dicas que podem acabar servindo para você como ajuda justamente nesse processo de influência. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Bruno Batista, muito prazer. Você está aqui no canal, mais um capítulo. Obrigado pela companhia, desde já agradeço e vamos nessa. Todos nós sabemos que a leitura é fundamental na vida do ser humano. Isso é indiscutível. Mas esse hábito da leitura, hoje em dia, ele está enfrentando uma série de dificuldades, uma série de obstáculos por conta do grande estímulo e grandes distrações e grande volume de tarefas que a gente tem que realizar no nosso dia a dia, não é mesmo? Se isso já é complicado para os adultos, né, manter esse hábito da leitura, né? E aí, com o hábito, vem a questão do gosto. Imagina para uma criança, principalmente no Brasil, que não há uma cultura de leitura, de manter esse hábito, né? Não estimula, né, as pessoas a lerem. O Brasil é um país que, infelizmente, ele, ele lê pouco, né? Infelizmente. Mas claro que tem como superar todos esses desafios. E eu estou justa e eu estou aqui justamente para te ajudar nessa tarefa, né? Dando algumas dicas para você influenciar o seu pequeno. E vamos para as dicas. A primeira delas é a seguinte: a gente sabe que as crianças, principalmente na primeira infância, elas são muito visuais. E faz parte do desenvolvimento a questão da imitação. Para você que tem filhos, principalmente filho pequeno, né? Chegou uma determinada fase que ele quer fazer tudo que os pais fazem, né? Se vestir parecido, né? Se comporta como o pai se comporta, né? Essa questão da imitação. E isso é uma oportunidade que você tem de ouro. Elas vão, como elas vão imitar pessoas próximas, né? Sabendo disso, né? Baseado nisso, a primeira dica é: crie o seu próprio hábito de leitura, né? Torne-se exemplo para essa criança. E isso, fazendo isso, você vai criar uma sementinha, né? Mas tem uma coisa que você pode fazer que vai criar ainda mais esse vínculo afetivo da criança com a leitura, né? Que é você mesmo ler para o seu filho. E aí é uma questão bem importante, porque se você criar esse costume de ler para o seu filho, principalmente ali na hora de dormir, né, quando tudo já está começando a ficar mais tranquilo,
você acaba criando na criança uma memória afetiva muito forte, que aí ela pode acabar ligando, né, essa questão da leitura com esse momento de afetividade, esse momento todo especial com os pais, né? E aí você está criando essa memória afetiva na criança, né? Ou seja, lá na frente, essa memória afetiva vai dar um significado muito mais especial para quando ela própria separar o seu momentinho de leitura, né? Criar, ela vai relembrar, por mais que elas fossem uma bebê, mas aquele momento com certeza marcou a vida dela. E quando ela lê por si só, ela vai acabar re- rememorando, sentindo de novo aquela emoção dos pais, né? Dos pais lendo para ela, né? Antes de dormir. Essas memórias elas ficam inconscientes e elas com certeza voltam, né? Uma segunda dica é uma dica bem interessante e que ela pode funcionar muito, né? Toda criança, qual é a criança que não gosta de ganhar presentes, né? Toda criança, ela gosta de ganhar presentes. Não só as crianças, mas principalmente elas. E aí essas datas especiais, esse Dia das Crianças, aniversário, Natal, são datas que você tem a oportunidade de presentear essa criança, né, a sua criança. E você pode presentear com um livro, porque assim como na primeira dica, ela vai criando laços afetivos. Por exemplo, nessa dica em específico, o gosto por ganhar um presente, ele vai se conectar à questão do livro, né? Quando ele for mais velho, ele vai relembrar daquela sensação de ganhar um presente enquanto ele lê um livro, né? Justamente, isso fará com que ele associe o sentimento bom de ganhar um livro, criando nela, na criança, né, a ideia de que ganhar livros é uma coisa boa. Agora, se você não sabe qual livro dá para sua criança, eu vou quebrar esse seu galho e vou mostrar alguns livros infantis que eu tenho na minha estante, né? E sim, né, é importante que não é só porque o livro é destinado para o público infantil, não quer dizer que o adulto ele não possa, né, ler os livros infantis. E eu leio livro infantil e eu amo, né? É aquela questão de voltar a esses hábitos, né, de infância. Vamos lá para o primeiro livro da minha estante, né? Vou começar com um clássico, que é o Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Eu amo muito essa edição do Alice. E aí, você pode procurar livros que tenham adaptações para cinema e para TV, como é o caso do Alice, né? O Alice ele foi adaptado pela Disney
tanto em live action como em desenho animado também. E aí você pode ler e depois assistir o desenho com a sua criança. O próximo é outro clássico, né? Que é o Peter Pan. E aí esse também tem adaptações, né? Várias adaptações para filme, para o cinema, para desenho, teatro também tem peça do Peter Pan, né? Originalmente, o Peter Pan foi lançado como livro e depois, quase imediatamente, ele foi transformado em peça de teatro de grande sucesso na Inglaterra. Enfim, livro de J.M. Barrie, né? Um clássicozaço inglês. E vamos para o próximo. E aqui a gente tem um autor que ele é um nome fortíssimo na literatura universal e na literatura infantil. Eu estou falando de Júlio Verne. Eu amo essas capas, né? Uma edição bem especial. O Júlio Verne, ele é um autor interessante porque ele não só escreve para o público infantil, né? O Júlio Verne é mais jovem, infantil e jovem, né? Por volta de 10, 12, já, já dá para ler o Júlio Verne. E não só isso, né? Os adultos também, como eu, podem ler o Júlio Verne. E aqui eu tenho a edição da Terra-Lua. Vamos ter Viagem ao Centro da Terra. Meu Deus, essa edição é um espetáculo. Incrível, incrível. Eu tenho uma mini coleção, né, dessas edições caprichadíssimas, né, da editora Hetzel. Né? Não sei se eu estou falando o nome da editora corretamente. Olha isso. É uma das minhas capas preferidas. E aí é uma leitura bem interessante para as crianças, os jovens, né? Não só para eles, né? Mas o segredo é você ler, como eu falei, você lê o livro junto com ele, né? Até para vocês discutirem e acabar envolvendo ainda mais a criança na leitura. Né? Você cria um propósito para eles, né? Aqui os 20.000 léguas submarinas. Esse aqui está na minha lista de leitura. Cadê? Todos. Né? Aí só Deus sabe quando eu vou conseguir ler esses livros. E aí, tem uma coleçãozinha que eu acho que quase ninguém conhece, que é esse garoto aqui, chamado Harry Potter.
Não sei se alguém conhece por aí. Se conhecer, deixa nos comentários. Eu tô brincando, gente. É claro que todo mundo conhece um fenômeno estratosférico mundial, né? Harry Potter, lançado nos finalzinho dos anos 90 para o início dos anos 2000, dispensa qualquer tipo de comentários, né? E aqui eu aproveito até para fazer uma meia-culpa, que eu demorei uns 20 anos. Eu tô lendo Harry Potter agora, né? E aí tem a minha última dica, né? Esse box intitulado Grandes Mestres, da editora Nova Fronteira. Esse box lindíssimo, com 3 clássicos, que eu vou mostrar para vocês agora, cada um individualmente. O primeiro que vem é A Ilha do Tesouro, né? Esse aqui eu já li. Uma aventura que você embarca, né? Esse livro é curioso, porque foi ele que deu a origem a toda essa leva de livros e filmes com a temática de pirata, né? A Lenda do Pirata, ele foi germinado aqui, né? Teve sua origem na Ilha do Tesouro do Robert Louis Stevenson. E vamos para o próximo, né? Viagens de Gulliver. Esse também é um infanto juvenil, né? Já é para garotada mais crescida, do Jonathan Swift. Esse aqui eu ainda não li, mas eu já tive algumas indicações de até filósofos, que eu estudo. Eles comentam sobre as viagens de Gulliver, e também eu super recomendo para vocês. E aí vamos lá para a minha última indicação, né? Que é o Robinson Crusoe, né? Do Daniel Defoe. Esse livro aqui também eu já ouvi belas indicações sobre esse livro, né? É um livro para as crianças mais crescidinhas, né? Eu comecei nessa ordem de livros mais infantis, né, para crianças, aí foi elevando a faixa etária, né? Mas os pais e mães que quiserem criar o hábito de ler, é perfeita a dica. E eu queria agora que vocês, para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado, né, por ter acompanhado. Gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam das indicações, qual é o livro que você vai ler dessas indicações. E aí eu gostaria que vocês deixassem nos comentários também suas próprias indicações, porque aí, quem sabe, eu não seleciono algum para colocar na minha lista de leitura. E aí eu venho aqui e, e faço uma resenha, uma análise, um bate-papo sobre esses livros. Então é isso, minha gente. Obrigado por quem esteve até aqui comigo. Um beijão, um ótimo feriado para você. Muita paz, muita luz. E até o próximo capítulo.